Então a roupa do trabalhador pegou fogo por inteiro. Então aquele trabalhador ele começou a correr de forma desesperada, né? Falando dos avanços tecnológicos, falando, né, das normas regulamentadoras, que elas nos ajudaram com certeza e muito, né? A questão da NR12, que é proteção de equipamentos, ela também nos ajudou e muito. Mas um acidente assim que marcou muito, né? E eu estava próximo, né? Aconteceu alguns acidentes, mas esse acidente eu consegui presenciar, é de um trabalhador. A gente manipulava na época óleo diesel e álcool para a gente fazer a limpeza das baterias, e naquele momento o armazenamento, né, as FISP, que são as fichas de produtos químicos, elas não existiam. Então o armazenamento desses produtos, eles ficavam aí a uma exposição muito grande. Então nós tínhamos também maçarico na linha. Então um trabalhador ele foi fazer uma manutenção com um maçarico, e aquele produto químico, por estar numa vasilha aberta, o maçarico foi lá no álcool, e aí o álcool se projetou para cima do trabalhador. Então a roupa do trabalhador pegou fogo por inteiro. Então aquele trabalhador ele começou a correr de forma desesperada, né? Tinha a equipe de brigadista, mas ali no momento não tinha ninguém. E o trabalhador, por sorte, o trabalhador queimou toda a sua roupa, mas ele conseguiu tirar sua roupa. Ele foi para o ambulatório somente de cueca. Então foi um acidente que marcou muito, tá? E hoje a gente vê a diferença que esses produtos, pela FISP, né, pelas obrigações que as empresas têm, pelas mudanças que foram necessárias, hoje a gente tem tudo isso com controle, recipiente, vasilha, local de armazenamento de forma correta. Então isso mudou muito, né? Falando da questão do acidente, do que me marcou, mas tem muitas coisas que evoluíram e muito. Um acidente que eu me coloquei na mesma condição, eu tive assim uma retrospectiva, rebobinei do que ocorreu. Ele foi bem parecido o que ocorreu com esse trabalhador. Na época era microbate, né? Na época, do que aconteceu com esse trabalhador. Então eu me vi naquela mesma situação, e aí eu ainda, né, coloco que o sindicato, que todas as instituições de saúde têm um grande desafio, porque ainda em pleno século XXI, nós ainda temos empresa com todas as transformações, com todos esses cuidados de armazenamentos. A gente ainda vê empresas, né, da nossa região, empresa dentro da metalurgia, que ainda traz esse tipo de risco, né? E que essas transformações elas precisam acontecer de uma forma muito positiva. Então o sindicato ele está aqui tentando da melhor maneira possível fazer o contato com o Sereste, fazer o contato com os responsáveis, com a DRT, para que a gente apure e para que a gente possa, né, estabelecer aí um cronograma de trabalho. A gente pediu recentemente todos os dados para o Sereste, né, metalúrgico, da metalurgia, dos acidentes que ocorrem aqui na nossa categoria, para que a gente possa traçar um plano de ação e trabalhar em conjunto com a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, aqui, onde a gente cobre, né, a essas empresas que se adequem, né, que as proteções necessárias sejam implementadas no local de trabalho, para que a gente possa, de uma certa forma, trazer para esta região que ainda tem, infelizmente, as principais atividades de Araçariguamas, né, mas se faz necessário, elas são de fundição, são de reciclagem, são de fornos, envolvem aí uma mão de obras aí mais perigosas, de grau de risco maior que hoje temos, e que necessita dessa ação. Então esse é o propósito principal do sindicato. A gente precisa trabalhar essa questão na região.